Bom dia, bom dia. Quinta-feira, nós aqui, com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, os grãozinhos no caminho. No capítulo 24 ainda, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Vou continuar, que a leitura termina hoje. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse dela as ocultam, a maior parte do tempo, ao vulgo, com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas, ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, e quando estiver purificado. Neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante à qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos. Estando estes mais avançados moral e intelectualmente, Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para com isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Muito bem, como nós falamos ontem, vamos recebendo conhecimento ao longo do tempo, ao longo do nosso adiantamento moral, do nosso adiantamento intelectual. Aí sim nós vamos adquirindo condições de entender o que Jesus queria dizer, né? O que Jesus quis dizer mesmo nas parábolas dele. E com a interpretação dada pelos espíritos,
a Kardec nos livros, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Com a interpretação dada por eles, fica muito mais fácil a gente compreender hoje, né, o que Jesus quis dizer nas suas parábolas. Naquela época de Jesus, ele tinha que falar assim, porque os homens daquela época não tinham condições intelectuais, eu vou dizer, de compreender a profundidade das palavras do Cristo. O que ele queria dizer com o que disse nas parábolas, né? Hoje, com adiantamento moral, intelectual, a ciência explicando muitas coisas, das leis naturais, que mudaram muito, né? Porque mudaram assim a forma de interpretar as leis naturais, porque antigamente todo mundo sabia as coisas, as leis naturais, mas o espiritismo, as manifestações espíritas não eram consideradas como leis naturais, como coisas naturais. Não eram. Então, hoje a ciência mostra isso, né? As leis naturais, elas foram, eu vou dizer, ampliadas, né? Então, hoje nós temos condições de entender isso. Com a vinda do espiritismo, com as interpretações dadas pelos espíritos, as palavras de Jesus, aos acontecimentos, né, da época de Jesus, nos mostrando o porquê das coisas, hoje nós temos muito mais capacidade de entender. O advento do Espiritismo veio, né, como a terceira revelação, e tudo a gente vai compreender no passar de nossa vida, com o nosso adiantamento. Eu digo a nossa vida, pessoal, não é somente a terrena não, tá? Aqui está incluída a vida, porque a vida espiritual ela não termina. Então, se nós não aprendermos aqui na Terra, que ainda estamos na obscuridade aqui na Terra, como eles falam aqui, que nós estamos ainda nublados, é um planeta que ainda está nublado para nós, nos mundos superiores, nos mundos mais avançados, nós já vamos ter condições de entender mais coisas ainda. O que não é revelado para nós ainda vai ser de acordo com o tempo. Tudo vai chegar para a gente de acordo com o tempo. O tempo passando, a gente evoluindo intelectualmente, moralmente, né? Com o auxílio da ciência e do espiritismo. Nós vamos ter essa possibilidade, essa oportunidade de compreender, de entender o que está obscuro para a gente ainda, o que está escondido da gente ainda. E se ainda está escondido, é porque Deus tem para a gente algo que a gente não sabe o que é, né? Então vamos aceitar, vamos ter paciência, né? E vamos estudando, vamos pegar os livros e vamos estudando. Isso é muito importante, principalmente para os trabalhadores. O estudo anda ao lado do trabalho, sempre. Vamos adquirindo um pouquinho de conhecimento e colocando em prática no trabalho, de amor e caridade, esse conhecimento que a gente está adquirindo. Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer.